a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, também deixe já o seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também considerem ser membro, participando aí com planos de assinatura variáveis de conteúdos exclusivos que nós temos aí frequentemente postado aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais solene, dado a toda a agitação que nós temos tido, principalmente nos Estados Unidos, mas é algo que é geral em todo o nosso relacionamento social, que é algo relacionado com a ideia de racismo. E eu gostaria de analisar esse problema do racismo, que é um problema que tem colorações diferentes e nuances diferentes de acordo com cada região do mundo e de acordo com cada contexto que nós estamos falando. E algo relacionado com o assassinato, né, de George Floyd, semana passada em Minnesota, por um policial aí branco. E todo esse incidente trágico e muito triste acabou desencadeando uma série de protestos nos Estados Unidos que vão reverberando em outras sociedades, na Europa, por exemplo, e também já temos aí um movimento dentro aqui do nosso contexto brasileiro, a despeito de todos os problemas que nós já estamos passando em virtude da pandemia, desgoverno. Nós temos mais um fator que nós devemos prestar atenção e que não é um fator simples nem tão pouco irrelevante, é algo muito sério que nós precisamos, como cristãos, analisar à luz da Bíblia o que está acontecendo. O Victor Fontana, ele fez um vídeo muito legal intitulado Racismo é Pecado. Você pode acessar na descrição esse vídeo. Ele vai trazer em 24 minutos de explicação um apanhado geral daquilo que nós podemos considerar como problema de racismo, os movimentos contra o racismo no final da década de 50, 60 e 70, no contexto dos Estados Unidos relacionado com o Dr. Martin Luther King Jr. Então é muito importante você dar uma olhada com bastante atenção nesse vídeo, porque vai te dar um background histórico muito legal. Eu vou, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o problema do racismo, focado num texto das Sagradas Escrituras, aproveitando que ontem foi domingo de Pentecostes, para nós estabelecermos aí uma relação entre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aquilo que ele faz no meio da sua igreja, e também o problema do racismo, que é um problema nosso, problema do nosso pecado, um problema grave, um problema sério que nós não podemos fazer vista grossa sobre ele. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a título de informação, até para basear, é uma perda muito grande que nós temos, principalmente no nosso contexto evangélico, em nós não nos lembrarmos de datas importantes dentro do nosso calendário litúrgico. Eu não estou nem falando em você celebrar liturgicamente certas datas, coisa que algumas tradições fazem, mas ao sequer lembrar de datas aí que a igreja celebra como datas inclusive bíblicas, como por exemplo é o dia de Pentecostes. Você sabia que ontem foi o dia de Pentecostes, foi o domingo de Pentecostes em que nós celebramos a descida do Espírito Santo? Pois é, essa descida do Espírito Santo, esse ato de você lembrar desse evento histórico, ele nos ajuda, tem um aspecto muito pedagógico, porque nos faz também lembrarmos daquilo que é a pessoa do Espírito Santo e o que ele faz no meio de nós. Quando nós falamos de Pentecostes, nós associamos muito a aspectos em termos de manifestações, né, de fenomenologia, as línguas, o vento, o barulho, e associamos o Pentecostes ao movimento do pentecostalismo. Entretanto, o Pentecostes é o berço de toda a igreja cristã. De todas as tradições nasceram no dia de Pentecostes. E a despeito da importância que a manifestação do Espírito Santo teve naquele dia, as manifestações acabam ganhando um papel meio que secundário diante da ação mais plena e mais completa que o Espírito Santo estava fazendo na igreja naquele momento. E é dentro desse contexto que eu gostaria de abordar a incongruência e o pecado que é o racismo à luz do que o Espírito Santo faz no meio de nós. Se nós recorrermos a textos clássicos da descida do Espírito Santo, por exemplo, Atos 2, nós vemos que o Espírito Santo, nos primeiros
4 versículos, é descrito como alguém que desce e tem fenômenos, né? Um vento muito forte que enche toda a casa, línguas de fogo que aparecem. Nós temos aí os discípulos sendo cheios do Espírito Santo e eles saindo do cenáculo de onde eles estavam para pregar o evangelho com toda a ousadia e intrepidez. E as pessoas ouvindo os discípulos saindo, proclamando o evangelho nas mais diversas línguas que estavam lá representadas, nós vemos a reação do povo. Acaso não são galileus que estavam pregando e falando? E como nós ouvimos em nossa própria língua materna o evangelho, a palavra de Deus? O Pentecostes era uma festa importante do judaísmo, a festa que celebra as primeiras colheitas, onde os judeus espalhados em todos os países, pelo menos no mundo mediterrâneo, iam para Jerusalém celebrar e sacrificar ao Senhor. Então, dentro desse contexto de diáspora, nós temos literalmente judeus que moravam em diversas partes do mundo mediterrâneo, mas que não falavam hebraico ou sequer aramaico, falavam os idiomas da terra. Pardos, medos, elamitas, mesopotâmicos, capadócios, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, Cirene, até visitantes vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo, todos eles estavam nas ruas de Jerusalém celebrando o dia de Pentecostes, e a ação que o Espírito Santo faz é traduzir, é falar em diversas línguas o mesmo evangelho, o evangelho do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, o Messias de Israel, para toda essa gente. E aí nós temos a primeira forma de manifestação e a primeira grande característica daquilo que o Espírito Santo faz é de tornar a variedade de línguas em uma só mensagem. É meio que uma reversão daquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 11. Por causa do orgulho do ser humano, Deus dispersa todas as línguas. Aqui, por causa de Jesus Cristo e daquilo que ele fez e da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo junta todas as línguas, a variedade de línguas, em uma só mensagem, de modo que, ao falar e ao ouvir, as pessoas, independente da língua, puderam entender a mensagem do evangelho que estava sendo pregada pelos apóstolos naquele dia. Já vemos aqui uma certa confluência, uma certa união que o Espírito Santo estava promovendo no seio da igreja em você juntar os judeus, advindos de vários lugares do mundo mediterrâneo, no despertamento por meio da pregação e da proclamação do evangelho. E olha só a promessa que Pedro, depois da sua pregação no dia de Pentecostes, ele vem a acrescentar, quando todos, compungidos, impactados pela mensagem do Evangelho, começam a perguntar o que nós devemos fazer. Pedro diz no versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o mesmo dom do Espírito Santo. Olha só o versículo 39, pois a promessa é para quem? Para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Que obra maravilhosa do Espírito Santo, que a partir do dia de Pentecostes passa a reverter todo o resquício, todo o caldo de etnocentricidade do judaísmo, ampliando o povo de Deus, não somente para os judeus étnicos, não somente para aqueles que são literalmente filhos de Abraão segundo a carne, mas para todos aqueles que Deus fosse chamar na sua soberania. O que o Espírito Santo faz em todo o livro de Atos é costurar essa unidade, que humanamente falando é difícil de ser atingida. Povos, línguas, nações, todos em diferentes contextos, mas agora por causa de Cristo Jesus, vem a ser um só povo chamado em nome de Jesus. É o que o Espírito Santo faz. E dentro do livro de Atos nós temos essa primeira conjunção entre os cristãos judeus e os gentios cristãos. E esse encontro que acontece dentro do livro de Atos é o ponto alto desse segundo livro historiográfico que Lucas nos escreveu, que é algo que não poderia ser forjado pelas forças humanas, mas foi divinamente feito, divinamente arranjado
porque se tratava do próprio povo de Deus. E aí nós temos a sequência de toda a narrativa. Estevão, ele é martirizado, e por causa do martírio de Estevão, a igreja vai se espalhando para além das fronteiras da Judéia de Jerusalém, cumprindo aquilo que Jesus mesmo tinha falado em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É esse fluxo de expansão que o evangelho vai ganhando. Com Filipe, o evangelho vai se embrenhando em Samaria. Pedro e João são enviados para lá como emissários apostólicos para ver o que estava acontecendo, e Pedro e João testificam que o mesmo Espírito que havia sido derramado sobre eles em Pentecostes também era derramado sobre os samaritanos, porque os mesmos aspectos de manifestação estavam ocorrendo também lá. Os judeus que tinham uma rixa histórica com os samaritanos tiveram que engolir seco essa rixa, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que estava incluindo eles no povo de Deus, no povo escolhido, naquilo que Paulo lá em Gálatas vai chamar de Israel de Deus, o povo amplificado, não somente feito por aqueles que são descendência física de Abraão, mas por aqueles que consideram pai na fé Abraão. E aí, na minha opinião, nós chegamos no ponto ápice nesse encontro de dois mundos no livro de Atos, que é a narrativa de Cornélio. Cornélio, um centurião romano, justo, embora não convertido ao judaísmo, era um temente a Deus, ou seja, um gentil que nutria uma simpatia muito grande pelo Deus de Israel, pelas práticas religiosas dos judeus. Ele praticava as orações, as caridades, e Deus o responde enviando um anjo. Mas, simultaneamente, Deus também envia um anjo a Simão Pedro, para que ele fosse até onde estava Cornélio, para os dois terem uma conversa, no sentido de que, por meio de Cornélio, por meio de Simão Pedro, houvesse claramente a junção do contexto gentílico e do contexto judaico. Em todas as formas que Pedro viu a visão do lençol abaixando sobre ele, sobre as comidas impuras à sua opinião e que Deus manda comer, e na conclusão que Pedro chega, que não poderíamos tornar impuro aquilo que Deus já havia purificado, finalmente há a inclusão, vamos dizer assim, oficial dos gentios dentro do seio da igreja e do cristianismo. E olha só o que Pedro testifica a partir do versículo 34 do versículo 10. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O que Pedro estava falando é o seguinte: olha, eu percebo que diante do Evangelho, diante da mensagem de Jesus, o Nazareno, que encarnou, que morreu e que ressuscitou, e diante da crença que você está me demonstrando, Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos de igual maneira, e de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E nações aqui tem o sentido de nacionalidade, mas também tem o sentido de etnicidade. Os judeus não se dão bem com os romanos também, porque os romanos são os grandes dominadores. Mas o que faz os judeus darem as mãos aos romanos é o evangelho, é o vínculo do Espírito Santo que torna dois povos uma coisa só. E como que nós podemos enxergar a questão do racismo à luz de todas essas coisas? O que é o racismo? O racismo é a segregação que você faz em relação ao outro por diversos fatores. O mais preponderante dele é a raça. Você olha alguém de uma raça diferente e o considera inferior, e você se separa dele. Essa é a conotação de racismo. Mas também temos diversas outras formas de preconceito, que vai de preconceitos em relação ao nível de educação da pessoa, ao nível econômico, ao pertencimento de diferentes camadas sociais, a se é homem ou mulher, a se é crente ou ímpio. Se Deus, por meio de Jesus Cristo, no dia de Pentecostes e no seu decorrer até o dia de hoje, chama pessoas de todas as nações, fazendo de todas as nações um só povo por meio do vínculo do Evangelho,
todas as questões raciais, todas as questões de gênero, todas as questões de diferença que podem nos separar teoricamente e humanamente do meu irmão, passam a ser irrelevantes, porque Cristo morreu por todos. Aliás, Deus criou todos de forma diversa, porque o nosso Deus é um Deus criativo. E você levantar a possibilidade do racismo ser algo justificável, ou se você que está assistindo esse vídeo é racista, saiba que você está atentando contra toda a ordem criada e contra o Deus criador de todas as coisas. E isso é um pecado gravíssimo, pecado da qual você precisa se arrepender. Deus morreu por brancos, pretos, amarelos, por pessoas de todas as nacionalidades. Porque o que nos divide não é mais nações, não é mais cor, não é mais gênero. O que nos une é o Evangelho. E é inaceitável que cristãos, ainda hoje no século XXI, possam admitir que o racismo seja algo razoável. O racismo é pecado. Atenta diretamente ao que o Espírito Santo está fazendo no meio da sua igreja, unindo povos. O que você acha que você vai encontrar no mundo por vir na glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Apenas brancos? Apenas negros? Apenas índios? Apenas asiáticos? Não. Um dia todos nós estaremos diante do Cordeiro. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Juntos, adorando ao Senhor, na nova língua que Ele nos possibilitar falar. Cantando o cântico do Cordeiro. E juntos, constituindo o novo início e a renovação de todas as coisas. Meu caro irmão, o dia de Pentecostes que nós celebramos ontem e que se esparrama até os dias de hoje é a celebração da unidade do Espírito Santo, a unidade de todos os povos em torno do Evangelho. É a celebração do fato de que Deus torna povo dele aquele que crê, independente de todas as outras coisas que podem nos fazer barreira. Se o pecado foi na cruz resolvido, não há mais nada que possa nos fazer separação com Deus. E não deveria ter mais nada que nos faça separação com o nosso irmão. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aquilo que acontece hoje, o racismo é a prova mais cabal da nossa pecaminosidade. Nós alardeamos por todos os cantos que nós evoluímos e nós nos desenvolvemos como seres humanos. Essa é a prova de que o pecado nos faz sempre as mesmas pessoas miseráveis diante de Deus, dependentes da sua graça, dependentes do agir do seu Espírito dentro de nós. Eu, como asiático, já fui vítima de muito preconceito e de muito racismo. As pessoas olham já para você com um olhar diferente. Aqui no Brasil mesmo. Entretanto, o que nos faz olhar para frente é a perspectiva de que tudo aqui na Terra é passageira. E que na realidade da glória não existirá mais isso. Nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, nos posicionar como pessoas antirracistas. Porque a Bíblia nunca, em nenhuma das suas páginas, sequer dá o direito de nós pensarmos diferente. Deus é um Deus de todos, que faz chover e dá a luz sobre ímpios e sobre justos. Se Ele o faz assim, qual que é a real de termos divisões raciais? E se alguém, ao longo da história, usou o texto bíblico para fomentar algum tipo de ideia racista, essa pessoa está errada, in limine, porque o texto bíblico nunca nos direciona nesse sentido. O chamado para todos nós, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é de nos posicionarmos contra qualquer tipo de ato racista, porque o racismo atenta contra o Deus a quem nós servimos e mancha a obra da cruz no Calvário. E é um ato, por que não, de blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque é a negação daquilo que Ele faz até hoje no nosso meio. Pentecostes é a lembrança da unidade que Deus promove por meio do seu Espírito da diversidade. Não temos medo da diversidade.
A diversidade, ela se curva diante do Evangelho. E o Evangelho muda não a raça, não a nossa condição social. O Evangelho muda aquilo que é o cerne do nosso problema, que é o pecado. E uma vez transformados, precisamos abandonar toda forma de pecado, inclusive o racismo. Se você viu aquela cena do Floyd sendo estrangulado e não sentiu nada, talvez seja uma boa oportunidade de você reavaliar o conceito que você tem de amar o próximo. E se você acha que é justificável usar a violência a todo e qualquer custo, você pode ter a certeza que a violência que foi praticada com ele pode ser a mesma violência praticada contra qualquer um de nós. Porque a violência humana, a ira humana não traz a justiça de Deus. Que possamos todos, nesse tempo do Espírito Santo, nesse tempo de Pentecostes, olhar para nós e se há algum tipo de resquício de segregação e de preconceito contra o nosso irmão e contra qualquer um, que possamos colocar tudo isso aos pés da cruz, porque racismo é pecado. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!